João capítulo 12, Jesus, ei, som, Cristo, glória a Deus. Será que Jesus vai falar nessa noite, gente? João 12, versículo 24. Deixa eu só me situar aqui. Enquanto você abre a sua Bíblia, por gentileza, você que está aqui presencialmente, eu vou pedir para você pegar o teu celular, por favor, abre na transmissão da igreja, na transmissão ao vivo agora, e deixa um like na transmissão, porque isso ajuda muito ao nosso canal ter mais engajamento e essa mensagem chegar para mais pessoas, tá bom? Nós temos, para a honra e glória de Deus, uma quantidade muito maior de pessoas que nos acompanham online do que no presencial, e isso também é fruto do engajamento dos irmãos no canal. Então, quando você deixa o like, isso ajuda para que o YouTube espalhe um pouco mais. Pode, se quiser zerar aqui, Beto, fica à vontade, viu? Aí você deixa o bicho pegar no PA, meu irmão. João capítulo 12, versículo 24, todo mundo achou aí? Amém? Diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Vamos orar pelo ofertório, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por cada dízimo, cada oferta lançada no teu altar. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a sua palavra, de estarmos orando, cultuando, louvando junto com nossos irmãos. Te pedimos, Deus, para que cada oferta, cada semente colocada no seu altar, possa frutificar a 10, a 30, a 50, a 100 por um. Possa frutificar na vida de pessoas que nós sequer conhecemos, pessoas que serão alcançadas pela tua palavra pregada nesse lugar. Nós, como agência do reino de Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor direcione cada investimento, que o Senhor preencha o nosso coração de fé, e que nós possamos nos mover pela tua palavra, não pelo nosso saldo bancário, não por mamon, mas pelo que o Senhor tem proposto em nossos corações. Quero te pedir, Deus, um nível de prosperidade que vai além do financeiro, não apenas um recurso para pagar as nossas contas, ou para desfrutar de algo saboroso aqui nessa terra, mas eu te peço uma prosperidade espiritual, Senhor, para que em Ti possamos caminhar de glória em glória, mesmo no meio de uma tempestade, mesmo dentro de uma cova de leões, mesmo dentro de uma fornalha, ou de um cenário que parece negativo, que nós possamos crescer em Ti, por Ti e para Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, João capítulo 12, versículo 24, é um texto que fala muito ao meu coração, e eu quero que você me ajude a pregar nessa noite, amém? Nas últimas semanas, algumas palavras foram pregadas aqui na igreja, e elas falaram muito comigo. E quando eu comentei com algumas pessoas, percebi que elas falaram também com muitas pessoas. Então, por exemplo, eu me lembro que na quarta retrasada, não sei quem estava aqui, pastor Saulo pregou sobre Davi. Quem estava aqui na pregação sobre Davi? Foi bênção ou não foi? Rapaz, aquela palavra violentíssima. Já assisti, reassisti, fui ministrado por Deus. E ele falando sobre como Deus permite algo até diabólico mesmo acontecer com Davi, porém Deus no controle de tudo, para que o coração de Davi voltasse para ele. Aí na quarta-feira passada, o pastor Diogo pregou, não me recordo agora o título da pregação, mas foi uma pregação bastante confrontadora, no sentido de nós nos lançarmos diante de Deus, de nós temos uma verdadeira experiência com o Espírito de Deus, nós temos uma vida com o Senhor. E no último domingo pela manhã, o pastor ministrou sobre a história verdadeira, não era uma parábola, a história verdadeira da figueira, a figueira que Jesus amaldiçoou justamente porque ela não tem frutos. Então eu não sei se você está percebendo, mas Deus está ministrando sobre frutificar em nossa casa. É preciso ter atenção a essas mensagens que o Senhor vai colocando diante de uma comunidade e diante de pessoas que são alcançadas pelo que é pregado aqui nesse altar. Eu sou uma delas alcançadas. Quem é alcançado aqui também? Glória a Deus. E é interessante que esse tempo de frutificação, ele tem a ver também com o lema que Deus colocou no coração dos nossos pastores. Para quem não sabe, os irmãos que estavam chegando aqui a primeira vez, receberam um copo, receberam as boas-vindas. O lema da nossa igreja é enraizar, crescer e frutificar. Inclusive tem uma canção feita pela irmã Esther,
cujo título é Tu És o Centro, que é uma canção que tem tudo a ver com isso. Vamos enraizar, crescer, frutificar como lírios. Vamos enraizar, crescer, frutificar em Cristo. E eu não sei se Esté está aqui hoje, eu não estou a vendo, não sei se ela está aqui, mas eu quero que depois vocês pressionem a irmã Esté a contar a história de como essa canção foi criada. Quando ela me contou, eu fiquei primeiro feliz, depois fiquei chateado. Fiquei feliz por saber da história e fiquei chateado porque ela ainda não contou. E vai ser uma história bastante edificante para cada um de vocês. Mas, embora Deus esteja falando muito sobre frutos, isso nos leva também a pensar sobre frutos, a grande verdade é que fruto não é uma iniciativa. Fruto é uma consequência. Então, muitos de nós pensamos no fruto, mas canalizamos tanto o nosso pensamento para fruto, que esquecemos de duas coisas: o processo do crescimento e a semeadura. Quem quer frutificar aqui, levanta a mão e diz amém. Primeiro passo para você frutificar é semear. E João capítulo 12, versículo 24, tem uma fala de Jesus que é central para isso. Irmão, se eu tossir durante a pregação, a garganta está coçando um pouquinho, vá perdoando, tá? Mas não vou deixar de dar uns glória a Deus aqui não, junto com vocês. Jesus, ele fala assim: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Observe. Para você que gosta de estudar a Bíblia, existe a interpretação do texto e existe a aplicação do texto. Vou trazer um exemplo, por exemplo. Quem lembra aí da história de Noé? Dilúvio acontece, quando as águas abaixam e termina aquele processo do dilúvio, Deus coloca o arco-íris como símbolo da aliança dele com a humanidade, de modo que ele não faria novamente como fez no dilúvio com a humanidade. Quem lembra disso? Então, toda vez que chove e tem um arco-íris no céu, você que leu a Bíblia, olha para aquilo e lembra o símbolo da aliança com Deus. Mas existe uma interpretação histórica para tal. Se você tiver a oportunidade de pesquisar historicamente, arqueologicamente, acerca da cultura daquela época, você vai ver que o arco virado para Deus era um símbolo de paz que Noé entendia. Pelo seguinte: naquele tempo as guerras eram feitas com as armas da época, e uma das armas mais avançadas da época era o arco e a flecha, o arco e a lança. Então, quando eu quero te atingir, eu estendo o meu arco na direção de você, na sua direção, e solto a lança. O arco está virado para você. Então, quando termina a guerra e eu faço uma aliança de paz contigo, eu viro o arco do contrário. Aquele é um símbolo de paz. Se eu pego o arco e agora viro o contrário, estendo para você, eu estou dizendo: eu não vou te atacar mais. Eu tenho paz com você. Eu tenho uma aliança com você e este é o símbolo da aliança. Se você vai para diversas outras culturas daquela época, de pessoas que não serviam ao Deus de Noé, você vai ver as mesmas gravuras em pedras e cavernas, onde pactos de paz eram travados dessa forma. Os dois reis eram desenhados, e ao invés deles estarem com o arco apontado para o rei inimigo, eles estavam com o arco apontado para si, dizendo: eu agora tenho paz com você. Quando você olha para o arco-íris no céu, ele está assim, a protuberância do arco-íris está apontado para cima, está apontado para Deus. Então é Deus dizendo: Noé, quando você olhar o arco, você vai se lembrar que a partir de agora eu não vou atacar mais a terra, eu não vou causar o dilúvio mais sobre a terra, porque o arco está virado para mim. Essa é uma interpretação. Agora, qual é a aplicação? A aplicação você pode fazer a partir de Romanos capítulo 5, versículo 1, que vai dizer o seguinte: por causa da justiça de Cristo, nós temos paz com Deus. Agora tem uma diferença entre paz com Deus e paz de Deus. Fala comigo: paz com Deus. Agora fala: paz de Deus. A paz de Deus é o sentimento que você quer ter, o que tem. Se você não tiver, a gente vai orar pela sua vida, você vai receber hoje em nome de Jesus. É o sentimento que você tem, mesmo em meio a qualquer guerra. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo que chega na igreja quer ter a paz de Deus. Thiago, eu estou com problema no meu casamento, perdi a paz, eu preciso recuperar essa paz. Você quer a paz de Deus. Você quer a paz que é o sentimento.
Porém, para que você receba o sentimento de paz de Deus, você tem que ter paz com Deus. Então eu posso usar a história do arco-íris para te dizer que agora nós temos paz com Deus. E essa paz é alcançada em Cristo. Por que em Cristo, Tiago? Porque quando o sangue de Jesus é derramado na cruz, a dívida que nós tínhamos, a nota promissória espiritual que nós não conseguiríamos pagar, está escrito lá em Colossenses, ela foi pregada na cruz do Calvário. Eu sei que hoje quase todo mundo trabalha só com Pix, com cartão de crédito, faz muito tempo que eu não vejo alguém falando de cheque. Mas eu me lembro, nas aulas de direito, falando sobre títulos de crédito, tinha lá cheque, nota promissória, pererê, parará. E qual é a diferença que um cheque, que uma nota promissória e um título de crédito tem? Ele é automaticamente executável. Calma, eu não estou falando difícil, você vai se situar agora mesmo. Se eu tenho um problema com você, e eu preciso te processar porque você me deve e não me paga, eu preciso primeiro fazer um processo de conhecimento. Eu vou com um advogado, chegar perante o juiz. Como é seu nome? Warley. Warley? Warney? É sério, velho. Tem alguém com o nome mais fácil aí, gente? Cadê? Eu chego lá e falo, excelência, tem uma dívida assim, assim, assim de Warney comigo, e ele não me pagou, eu preciso aqui reparar o meu direito. Só que no processo de conhecimento eu tenho que ir lá mostrar, aqui ó, excelência, ó, o print do zap, o print do comprovante, ele dando a palavra dele que ia pagar dia tal. Estou ali gerando elementos de prova para que no final haja uma sentença. Depois da sentença eu vou entrar numa execução para finalmente, sei lá, a conta dele ser bloqueada, ou um bem dele ser penhorado para que a conta seja paga. Amém? No cheque não, na nota promissória não, você já pode executar direto. Então a Bíblia fala que existia uma cédula de morte contra nós. Essa cédula é impagável. Não haveria Pix no mundo que nos pagaria. Mas o sangue de Jesus é suficiente para saciar a ira de Deus. E por causa de Cristo nós temos paz com Deus. É por causa de Jesus que agora Deus não te olha como um inimigo. E talvez você diga, não, Tiago, eu amo a Deus, eu não sou inimigo de Deus, tá? Tudo bem, mas os nossos pecados, eles são uma ofensa contra Deus. E quem paga o preço dos nossos pecados? E é por causa de Jesus que nós temos paz com Deus. E agora que nós temos paz com Deus, quando vem uma aflição na nossa vida, quando vem uma tempestade na nossa vida, por causa do sangue de Jesus, por causa do amor de Jesus, por causa da obra de Cristo na cruz, mesmo diante de qualquer tempestade, eu consigo ter a paz de Deus em meu coração. Interpretou? Aplicou. João capítulo 12, 24... é um texto onde Jesus está falando dele. Ele está falando que ele vai morrer. E que se ele não morresse, o propósito não estaria completo. Se ele não morresse, os frutos não seriam produzidos. Mas isso é também um espelho e uma lição para a nossa vida. E quando nós falamos de frutificar, a primeira coisa tem a ver com semear, e semear tem a ver com morrer. Curioso isso. Semear tem a ver com morrer. Quando você joga a semente no solo, você está matando-a. E é curioso que Jesus fala aqui, se alguém quer ir após ele, se alguém quer desfrutar dele, se alguém quer amar a ele, precisa ir até a cruz, precisa morrer. Se você quiser salvar a sua vida, você perdê-la. Mas se você perder a sua vida por amor de Jesus, você a encontrará. O evangelho é um convite para você morrer. E é impressionante que o maior instinto do ser humano é o instinto de autoproteção. É quando o ser humano ele tenta se proteger de todas as formas contra o sofrimento, contra as adversidades e contra a morte. Se alguém tem desejo de morrer fisicamente, provavelmente essa pessoa está enferma. Você precisa cuidar dela, precisa medicá-la, precisa tratá-la, precisa acompanhá-la, porque isso não é natural. O instinto do homem é de sobrevivência sempre. Nós não lidamos bem com a morte. Porém, o evangelho é um convite para a morte. Sabe qual é a questão? É que o mundo vê a morte como um fim. Deus vê a morte como o início de algo novo que ele vai fazer.
Quando nós estamos apegados ao nosso próprio eu, quando nós estamos apegados à nossa própria vontade, quando nós estamos apegados ao nosso próprio ego, a gente se preserva demais. Algum tempo atrás, eu acredito que isso está bem desatualizado, porque a rede social mudou isso, mas há algum tempo atrás, o segundo maior medo do ser humano, em termos de pesquisa mesmo, entrevista, pesquisa, o segundo maior medo era falar em público. Tinha o medo da morte, tinha o medo de falar em público. E para algumas pessoas, falar em público era pior que morrer. Algum tempo atrás, eu acho que com rede social hoje, a maioria dos jovens, adolescentes, já crescem muito expostos. Isso mudou um pouco hoje, confesso. Mas, se você tem aí, sei lá, 35, 40, 60, você viveu uma era, né, pré-digital, onde para você não era normal estar diante de uma multidão. Então, até o trabalho de colégio, trabalho de faculdade, começava a tremer, começava a suar frio, dava disenteria, começava a gaguejar, porque você estava com medo de passar vergonha. O seu ego estava em jogo ali. Então, muitas vezes, esse travar na hora H é um instinto de autoproteção. Quem quiser perder a sua vida, quem quiser guardar a sua vida, a perderá. Quando você se protege demais, você acaba se desperdiçando. Tiago, o que é se proteger demais? É ficar fechado na sua própria zona de conforto. Para qualquer área, irmão. Profissional, sentimental, espiritual, qualquer, sabe, isso aqui é a coisa mais pregada nas redes sociais hoje. Sai da sua zona de conforto. O progresso está fora da sua zona de conforto. E, embora seja muito repetido, às vezes acaba entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mas é verdade. Quando a gente escolhe o conforto, nós estamos nos preservando. Porém, ao escolher o conforto, nós evitamos o crescimento. Jesus está chamando para o maior nível de desconforto que existe, que é o nível da morte. A morte de tantas coisas, inclusive a morte da nossa forma de pensar. Meu Deus. Quezinha, pede para a Mariana olhar o zap rapidinho. Deus vai falar, vai confirmar no coração dela. Jesus é uma luta. Mas nós precisamos muitas vezes matar a nossa forma de pensar, no seguinte sentido. Todos nós vamos vivendo experiências na vida, e essas experiências vão validando algumas crenças dentro do nosso coração. Você aprende uma forma de agir, uma forma de viver, que na verdade é fruto de uma forma de pensar. Tem pessoas que têm alguns princípios que são inegociáveis. Ela diz, não, para mim isso aqui, nada negocia, nada não consigo abrir mão desse princípio aqui, é inegociável para mim. Porque ela aprendeu ao decorrer da vida dela que aquilo vai levar ela para um bom lugar. Já para outras pessoas, não estou nem aí, velho. Coisa, rapaz. Cada um vai tendo sua experiência, vai tendo sua forma de pensar, e aquilo te levou a vitórias, e a ausência daquilo te levou a derrotas. Você vai criando ali um modus operandi, até que chega Jesus. E Jesus faz um convite, que é bastante desafiador para nós. Jesus fala assim, olha, pega a tua forma de pensar, me entrega, e eu vou devolver para você de modo transformado. Romanos 12, versículo 2. Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa ter uma mudança na sua mente. Porque se você não mudar a sua forma de pensar, você não vai conseguir desfrutar do processo. Quem está entendendo aqui? E essa é a parte mais difícil, porque a nossa forma de pensar, basicamente, é uma equação onde tudo que eu acredito foi validado por experiências anteriores. Eu acredito nisso porque eu vivi sempre assim. Eu acredito nisso porque deu certo assim. Eu acredito nisso porque os rituais que eu faço antes de qualquer desafio, de qualquer prova, de qualquer situação, é assim, 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 assim. E quando você se despe dessas experiências anteriores, você se sente inseguro. Você se sente nu. Você não sabe o que fazer. Porém, essa insegurança, quando você confia em Deus, se torna o palco para grandes milagres de Deus na sua vida. Nós podemos ver isso na palavra de Deus. Jesus chega lá andando sobre as águas, os caras estão num barco, e quando os caras estão no barco e vê Jesus, primeiro eles se assustam, é um fantasma. Aí Jesus fala, não, fantasma não, sou eu. Aí Pedro fala assim, não, se é tu mesmo, me manda aí eu ter contigo, eu vou andar sobre as águas. Irmão, eu fico lendo essa história, eu não sei se sou eu que sou incrédulo, ou se vocês também são. Mas eu olho essa história e penso assim, rapaz, eu estou aqui no barco, tem um fantasma vindo ali.
Ah, bom, o fantasma grita lá, não, fantasma não, é Jesus. Jesus, você tá louco, velho? Cara de branco assim no meio da noite, no meio do mar, andando. Jesus amado, ataque cardíaco na hora. Aí o maluco do Pedro fala assim, se é Jesus mesmo, manda ele ter contigo. Ele fala assim, vem, tu ia. Se tu és Jesus mesmo, manda eu ir ter contigo. Sim, e aí, velho? Vai fazer o quê? Eu vou entrar na água? Eu sou maluco? Mas Pedro vai. Pedro é mais crente que eu, né? Pedro vai. Aí Pedro está triunfando. Rapaz, Pedro está vivendo sobrenatural. Só que, de repente, as crenças de Pedro, que ele aprendeu e que ele cultivou a vida toda, tomaram a mente dele de assalto. A Bíblia fala que Pedro começa a olhar o vento, começa a olhar a tempestade. E, basicamente, Pedro começou a calcular. Peraí, água, lei da gravidade, não tem boia, tem algo que está errado. Pedro começou a afundar. E, gente, Pedro afundando é a perfeita imagem de qualquer cristão. Você ama a Deus, você acredita em Deus, você obedece a Deus, mas no meio do caminho a coisa começa a bugar. Porque os teus velhos pensamentos, tuas velhas crenças, tuas velhas validações começam a te tomar de assalto. Aí Jesus tem que estender a mão, levantar Pedro, assim como Jesus também estendeu a mão para mim, Jesus estendeu a mão para você. Estava todo mundo aqui afogado nas águas do mar da vida e todo mundo teve que segurar na mão de Deus. Mas Jesus é misericordioso, Ele levanta assim, Ele até fala assim, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, mas se você tem pouca fé, Jesus vai encher sua fé hoje. Existe uma nova forma de pensar para você. Quando você semeia e a semente precisa morrer, a primeira coisa que a semente gera é uma raiz. Agora é impressionante que, eu até queria pegar um vídeo hoje para mostrar, porém é muito fácil de visualizar. É impressionante que quando a semente está debaixo do solo, a primeira coisa que sai é a raiz. Né? Não sei quem lembra aquele trabalho de ciências, quando criança na escola, que você vai plantar o feijão no algodão. Quem nunca, né, irmãos? Era peleja. Eu acordava no outro dia, o feijão tinha nascido, eu achava que era bruxaria, loucura total. Falei, Senhor, está repreendido esse negócio aqui, crescendo sozinho. Mas, quando você olha por cima da terra, parece que nada está acontecendo. Abriu a terra, colocou a semente dentro, fechou a terra. A raiz começou a nascer lá dentro. Você olha aqui fora, está a mesma coisa. Você tira uma foto aqui fora, está a mesma coisa. Você faz uma live do crescimento do feijão, está a mesma coisa aqui do lado de fora, nada mudou. Porém, lá dentro algo já começou a mudar. Sabe o que é que começa a mudar primeiro quando Deus entra no nosso coração? É o nosso interior. Deus começa a mexer com alguns pensamentos, com alguns sentimentos, com algumas crenças, porque na verdade Ele está quebrando algumas fortalezas de pensamentos que nós desenvolvemos durante toda a vida. Ele está quebrando velhas estruturas para erguer novas. Algumas semanas atrás nós colocamos aqui na igreja o vídeo do nosso novo, do terreno onde será construído o nosso novo espaço. Nós estamos ali num processo de demolição. Demolição de velhas estruturas. Tiago, por que vai demolir as velhas estruturas? Porque aquilo que está lá é nosso, mas não serve mais para o que a gente quer. É nosso, mas não serve mais para o que Deus vai fazer. Você tem que remover o antigo, porque o que Deus tem para fazer precisa de novas estruturas. Quando Deus te convida para morrer, o seu instinto de autoproteção é, oh, não, Senhor, não toca nessa parte não mexe comigo não. Porém, você não está entendendo que Deus está mandando você semear, e semear é morte, para que velhas estruturas sejam quebradas, rasgadas, destruídas, a fim de que o novo de Deus se estabeleça na sua vida. É preciso entender isso. E é preciso olhar a semeadura com os olhos da fé. Porque nos olhos carnais está a mesma coisa. A terra está parada. Não está surgindo nada. Mas lá dentro, meu irmão, a raiz já começou a brotar. A raiz já começou a desenvolver. E é interessante que a parte mais importante da árvore e de qualquer planta é a raiz. Se você corta o fruto, ela vai dar outro fruto. Se você corta a folha, ela vai dar outra folha. Se você corta a flor, o caule, tudo, o tronco, tudo vai crescer de novo. Se você tirar a raiz, Portanto, a parte mais importante é a raiz. Mas sabe por que a gente não valoriza a raiz? Porque a raiz ninguém vê. Raiz não dá like.
Raiz não dá compartilhamento, raiz não dá engajamento. Raiz não é bonita. Raiz não aparece, raiz não valida. Mas raiz é o que te sustenta quando cortam os seus galhos, quando cortam as suas flores, quando cortam as suas folhas, quando cortam o seu caule. Raiz é a coisa mais necessária no processo de frutificação. Fruto é consequência, raiz é iniciativa. Você precisa enraizar em Deus. Eu lembro que alguns anos atrás, uns bons anos atrás na verdade, tem dois lutadores históricos, né, do MMA brasileiro, eu não sei quem acompanha, são baianos, os gêmeos Minotouro e Minotauro. Quem conhece esses lutadores? Nasceram em Vitória da Conquista e foram lutadores, assim, ganharam muitas coisas. O Minotauro, particularmente, é um dos maiores lutadores da história. Uma coisa, assim, bizarra. E eu lembro que certa vez eles foram no Faustão e eles tinham passado por um perrengue grande, porque o centro de treinamento deles lá no Rio de Janeiro tinha sofrido um assalto, alguma violência, alguma coisa pesada. Eles perderam tudo, irmão, perderam tudo. E aí, quando eles contaram isso, o pessoal ficou com pena, né? Rapaz, todo esse esforço, vocês perderam tudo. Aí o Minotauro falou assim, não, Faustão, infelizmente, algo ruim e tal, mas... a gente está tranquilo, porque a gente sabe como chegar lá de novo. A gente conseguiu construir. Ele não rouba a Bíblia. Ele não percebe o valor que está nisso aqui. Mas aquilo que você aprendeu, você jamais vai esquecer. Olha, isso é tão forte, que aí, talvez alguém pense assim, mas Thiago, uma pessoa que tenha, por exemplo, alguma questão degenerativa, neurológica, né? Sei lá, Alzheimer, que pode ter crise de esquecimento, ou algumas outras questões neurológicas. Tiago, e se essa pessoa esquecer? Meu irmão, até quem tem amnésia grave, a pessoa chegou num quadro de amnésia grave, ela esqueceu ali quem é o pai, quem é a mãe, quem é o esposo, quem é o filho, os acontecimentos da vida dela, mas ela nunca esquece o que é certo e o que é errado. Cheguei, tive amnésia aqui, ó, esqueci que roubar é errado, vou roubar você. Não, não tem. No interior dela, no âmago dela, no coração dela, os princípios morais que ali foram enraizados estarão ali para sempre. Portanto, podem roubar bens exteriores de você, mas quando você enraiza em Deus, e quando a palavra de Deus está em você, meu irmão, minha irmã, você tem agora um princípio ativo para se erguer em qualquer situação. Por isso é tão importante enraizar, e por isso é tão importante morrer. A história de Sadraque, Mesaque e Abidnego é muito interessante, porque eles são 3 jovens que estão na Babilônia, e eles são lançados numa fornalha de fogo ardente. E Deus vai lá no meio da fornalha com eles, né? Eu fiz um devocional recentemente sobre isso, e eu falei, gente, eu estou aqui há anos desejando falar essa frase, e eu sempre evito porque não tem uma ocasião, mas hoje eu vou dizer, eu lá no devocional, loucão, irmão, transmissão lá em casa, o celular, eu lá no devocional, loucão, mas hoje eu vou dizer, respira aí, 1, 2, 3, Deus... Ele não te livra da fornalha, mas Ele te livra na fornalha. Eu demorei anos para poder falar essa frase. E eu lá sozinho em casa, né, me arrepiando todo, glória a Deus, quase que eu começo a sapatear no devocional. E aí interessante que Sadraque, Mesaque e Abidnego, o pessoal pensa que o maior milagre foi esse. Mas eu fui ler a palavra. O que mais me confrontou ali é que quando o rei Nabucodonosor vai ameaçá-los de lançar na fornalha, tem escrito assim, ó, a fornalha de fogo ardente. Aí quando fala assim, fornalha de fogo ardente, parece que é repetição, né? No português isso é errado. Mas na língua lá, o hebraico, o aramaico, nessa língua, essa repetição, ela na verdade é para aumentar a intensidade da fala. Então se eu falar assim, subir para cima, descer para baixo, no português, Tiago, você está se equivocando, não se fala assim. Mas no hebraico, no aramaico, você fala para poder intensificar a frase. Então, fornalha de fogo ardente foi uma fogueira, um fogueiral, uma fornalha, aumentada 7 vezes mais em sua intensidade, ao ponto de que os soldados que foram levar Sadraque, Mesaque e Abidnego morreram ao chegar perto. E os caras não morreram. Olha o nível do milagre. Só que antes deles serem lançados na fornalha, eles falam assim para o rei Nabucodonosor, falam assim, rei, é o seguinte, a gente não vai se dobrar não, diante de nenhum estátua, a gente não vai se dobrar diante de nada que não seja o nosso Deus. Vou lançar vocês na fogueira e tal. Rei, é o seguinte, se você lançar a gente na fogueira, Deus é poderoso para me livrar da fogueira. Porém, mesmo que Deus não me livre da fogueira, eu vou ser fiel mesmo assim. A gente pensa que a fé só produz milagres, né?
A fé, ela te sustenta até quando o milagre não acontece. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, mas se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Quando a gente vem para a igreja a primeira vez, normalmente a gente tem fé no milagre. Só que fé no milagre não salva nem transforma. Ninguém viu mais milagre do que o povo de Israel no deserto. E nunca vi um povo com um coração tão duro quanto... A gente vem para a igreja e tem fé no milagre. Não, Tiago, eu tenho fé que vai acontecer. Faz a campanha 7 quartas-feiras. Vamos passar aqui em cima do sal, derramar óleo, fazer alguma coisa, folha santa, ungida, não sei o que lá, que veio de Israel, transportado lá da Terra Santa. Até que você começa a aprender sobre Deus, aprender sobre Deus, aprender sobre Deus, aprender sobre Deus. E aí você começa a se relacionar com Deus. Porque uma coisa é aprender sobre Deus, outra coisa é se relacionar com Ele. Eu sou fã de Neymar, eu sei tudo sobre Neymar. Eu nunca falei com Neymar na minha vida. Se Neymar passar na minha frente, eu vou ser só mais um, que ele nem vai lembrar o rosto e nem vai saber que eu tanto torci por ele. Mas o amigo pessoal de Neymar está com Neymar. Ele não fala sobre, ele está com, ele tem acesso aos pensamentos de Neymar, ele tem acesso aos sentimentos de Neymar, ele tem acesso a quem Neymar é, os defeitos e as partes boas, as qualidades. E nós, quando temos acesso ao coração de Deus, nós aprendemos o sentimento de Deus, nós aprendemos o pensamento de Deus, nós aprendemos o olhar de Deus, nós aprendemos o coração de Deus. E quando você está com Deus numa mesa, quem é influenciado? Você ou Deus? Você é influenciado, porque Deus não muda, mas nós, graças a Deus, podemos ser transformados pelo Espírito de Deus. E quando você tem essa experiência, meu irmão, minha irmã, esqueça tudo. Você passa a desfrutar até dos piores dias da sua vida. Porque agora os piores dias da sua vida não são mais os seus coveiros, são os seus professores. Mas para você entender isso aqui, a sua mentalidade carnal precisa morrer. Você precisa lançar a semente. É interessante, né? Você pode lançar a semente. Daqui a pouco já vamos terminar. Já estou terminando, mas quem está gostando, diga amém. É muito louco isso, velho. Quando você está semeando, o processo de crescimento, primeiro, ele é lento aos olhos e ele é imperceptível para quem não presta atenção. Como eu falei, a terra está fechada, quem está ao seu lado às vezes não percebe. Às vezes nem você percebe, mas algumas coisas em você já começou a mudar. Interessante que certa vez eu conversei com uma pessoa, e a pessoa falou: Tiago, eu estou passando por uma crise, porque, rapaz, esse pecado aqui, eu não estou conseguindo vencer. Isso está bugando minha mente, porque eu sei que é errado, mas permaneço nesse pecado, não estou conseguindo vencer. E eu falei assim: bom, você se converteu tem quanto tempo? Bom, tem pouco tempo, tem um tempo X, né? Esse pecado você comete há quanto tempo? Ah, muito tempo. Você se envergonhava dele antes? Não. E agora? Agora sim. Ou então já tem o Espírito trabalhando aí. Antigamente você fazia e tanto faz, tanto fez, não devo satisfação a ninguém, ninguém está aí para a minha vida, não estou aí para a vida de ninguém. Agora você faz e já não se sente bem. Sinal que o Espírito entrou no negócio. E quando o Espírito entra no negócio, a primeira coisa é que você começa a se constranger de algumas atitudes que você tinha.
Você passou agora do enraizar e você está crescendo. A sua mentalidade mudou. Aquilo que você aprovava, você já não aprova mais. Aquilo que você achava que era tolice, que era burrice, que era idiotice, negócio de ir para a igreja, negócio de crente, negócio de Deus, negócio de Bíblia, é tudo manipulação, é tudo perda de tempo. Agora você está tendo uma experiência com Deus que nenhum argumento ao seu redor consegue negar, porque tem algo acontecendo dentro de você. Quando você começa a ter essas experiências com Deus, a tempestade ao seu redor não muda, mas ela começa a fazer sentido. A tempestade ao seu redor, muitas vezes ela não muda, é uma coisa. Sabe o que tortura a nossa mente, gente? Não é a intensidade da tempestade, é a ausência de sentido. É você se perguntar, por que, Deus, que eu estou passando por isso? Se você faz um trabalho repetitivo e não vê propósito naquilo, aquilo vai bugar a sua mente. Se eu mandar você ficar segurando esse copo aqui, ó, fica aqui segurando. Seu papel agora no culto é ficar segurando esse copo aqui, durante o culto inteiro, fica assim. Só isso, Thiago, só? Vai ganhar o quê? Nada. Mas você fala assim, ó, cada culto, $1 milhão na sua conta. Oxi, até de cabeça para baixo, irmão. Quer que eu segure aqui plantando bananeira? Na hora. Por quê? Porque agora você recebeu um prêmio que faz tudo valer a pena. Que faz tudo ter sentido. Só que, quando você não tem nada e ganha $1 milhão, você ganhou 100%. Quando você tem $1 milhão e ganhou mais $1 milhão, aquilo é 50% do que você ganhou. Aí você ganha mais $1 milhão, vai diminuindo. Chega uma hora que sua conta está cheia de $1 milhões, você pensa, pô, por que eu estou fazendo isso aqui? Não faz sentido nenhum. Perceba que o prêmio é um excelente propulsor, mas para você prosseguir, você precisa de sentido. Tem que fazer sentido. E sabe quem é que dá o sentido da vida? Você está numa estrada. Aí você não sabe por onde ir. Você precisa de um caminho. João capítulo 14, versículo 6, Jesus abre o bocão dele, levanta a mão e diz assim, eu sou a, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está dizendo, cabeçona, é, eu vou dar sentido à sua vida. Paulo matava cristãos e Deus fala assim, olha, eu vou mostrar para Paulo o quão vale a pena sofrer por causa do meu nome. E Paulo passa a ser alguém que sofre. Paulo foi um dos cristãos que mais sofreu na história. Meu Deus, naufrágio, apedrejamento, prisão injusta, uma série de coisas Paulo sofreu. O cara que perseguia cristãos. Não é o sofrimento que torna insuportável, é a ausência de sentido. Tem uma história, eu falo já para encerrar. Estou sendo discipulado pelo pastor Diogo, já estou terminando, né? Tem uma história interessante dos morávios, que foram... Os morávios eram um grupo do qual surgiu um avivamento assim que levou o evangelho para muitas nações do mundo, muitas nações mesmo. E tem uma história interessante de 2 jovens moravianos, que eles perguntaram assim para um dos seus mestres, olha, como é que a gente faz para poder ser evangelista na ilha tal? Não, na ilha tal ninguém vai, na ilha tal é impossível. Não, mas tem que ter um jeito, a gente ir lá evangelizar. Aí o cara que era responsável pela ilha tal, essa história é verdadeira, tá? Aí o cara responsável pela ilha tal falou o seguinte, ó, o cara não era crente. O cara falou, eu não vou levar vocês lá para evangelizar ninguém. Agora é o seguinte, se vocês quiserem vender a liberdade de vocês, se tornarem meus escravos, eu levo vocês para lá, vocês vivem a vida toda lá, morrem lá, e aí você evangeliza lá. Aí você vai ser meu escravo, não vai voltar mais. E os caras falaram, tá bom, nós vamos ser escravos, nós vamos para essa ilha. E aí eles se venderam como escravos, para irem para aquela ilha, se despediram da família deles, não viram mais a família deles. E quando a família, conta a história, quando a família estava no porto, se despedindo deles de navio lá, sabendo, a mãe, o pai, a esposa, sei lá, não iam mais vê-los. Eles gritavam assim, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Quando você fala uma história dessa para alguém que é carnal, a pessoa que é carnal vai dizer, meu Deus, será que tinha necessidade de se vender como escravo?
Será que não dava para fazer uma live no Instagram e alcançar ali, fazer um tráfego pago para alcançar as pessoas que estão naquela ilha? A pessoa não entende aquela entrega porque ela não tem sentido, ela não recebeu sentido. Mas aquele que recebeu Jesus, ele recebeu um tesouro de um valor inestimável. Então ele vende tudo o que ele tem, ele entrega tudo o que ele tem, porque ele sabe que com Jesus não tem como ficar no prejuízo. Quando você não recebeu a revelação de Deus, parece que andar com Jesus é perda de tempo, é perda de prazer, é perda de oportunidade, mas quando o Espírito de Deus ilumina a sua vida e abre os seus olhos, a melhor coisa que você pode fazer é se entregar para Jesus. A melhor coisa que você pode fazer é entregar a sua mente, o seu coração para Jesus. A melhor coisa que você pode fazer é entregar o seu modus operandi para Jesus. Cadê o Ministério de Louvor? Pode subir aqui. Para parecer que eu já estou terminando. Mas para começar a palavra, vamos abrir a Bíblia aqui. Brincadeira, gente. Eu sei que o Senhor Deus direcionou essa palavra. Nós falamos tanto sobre frutificar. Mas uma coisa é falar, outra coisa é viver. E a diferença entre o falar e o viver, muitas vezes, não é hipocrisia. Não, nada disso. É entender o processo. Você não vai entender o processo todo, mas você vai entender o processo. Deus vai te ensinar ali o mínimo para você se relacionar com Ele e desfrutar, ter sentido. E Jesus, Ele é o tempero da vida. Eu lembro, irmão, que certa vez, eu tinha começado a morar sozinho, né? E aí eu tinha um sonho, eu falei, rapaz, quando eu morar sozinho, eu só vou comer macarrão e carne, velho, o dia todo, todo dia. E os primeiros 15 dias morando sozinho era macarrão, farofa e carne sertão frita. Velho, eu estava no paraíso. Aí depois de 15 dias você enjoa, né? Aí eu lembro que certa vez comprei uma peça de carne assim grandona. Eu falei, pô, vou comer só carne aqui o dia todo. Rapaz, eu assei a carne. Eu comprei uma churrasqueira, botei dentro do apartamento. Foi brasa para todo lado, eu não sabia como funcionava ainda. Foi peleja. Mas o que me doeu é que eu cortei a carne, preparei a carne, assei a carne, e depois eu me esqueci que eu não tinha colocado o tempero na carne, o sal na carne. Eu fui perceber quando eu parti no prato, cadê o sabor? Eu tinha. E naquela hora o Espírito começou a ministrar o meu coração. Porque eu fiz todo o processo, mas o processo no final não teve sabor. Jesus é o tempero da vida. Quando você tira Jesus do processo, você pode tentar compensar com dinheiro, você pode tentar compensar com sexo, você pode tentar compensar com comida, você pode tentar compensar com prazer, você pode tentar compensar com compras, você pode tentar compensar com o que você quiser. Porém, quando Jesus está no negócio, até 5 pães e 2 peixinhos são suficientes. Quando Jesus está no negócio, até a tempestade se torna uma experiência que você desfruta. Quando Jesus está no negócio, há sentido nas lágrimas, há sentido no sorriso, há sentido no sofrimento, há sentido na vida. Existe sabor na existência com Jesus. Mas para você provar disso, você precisa ter uma nova vida. E aqui eu termino de verdade. Eu nem ia terminar as outras vezes só para provocar, mas agora eu estou falando a verdade. Quando Nicodemos fala assim, Jesus fala assim com Nicodemos, Nicodemos, para você acessar o reino, você tem que nascer de novo. O que é que Nicodemos pergunta? Ô Senhor, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? E a gente entende o nascer de novo como um bebê, né? Um bebê que nasceu de novo vai começar agora uma nova vida a partir de uma infância. Mas a verdade, nascer de novo tem a ver com ressurreição. Quando Jesus ressuscita, ele sai da morte para a vida. Nasceu de novo. Nascer é vir para a vida. A gente acha que tem que entrar no ventre da mãe igual a Nicodemos. A gente comete o mesmo erro que Nicodemos cometeu. Nascer de novo tem a ver com ressurreição. É por isso que Jesus, em João 12:24, ele está falando dele. Se o grão de trigo não morrer, não vai dar semente, não vai dar fruto. Ele está falando da crucificação dele. Se eu não morrer, os frutos não vão acontecer. Mas, para que Jesus ressuscite a sua vida, você precisa morrer. É impossível ressuscitar quem está vivo.
só dá para ressuscitar quem está morto. Só dá para ressuscitar quem lança a semente no solo de Deus. Só dá para ressuscitar aquele que se entrega de todo o coração, de corpo e alma para Deus. Não é aquele que conhece os atalhos do Evangelho. Não é aquele que conhece as maiores interpretações da Bíblia. É aquele que se lança para Deus sem reservas. É aquele que se lança para Deus sem plano B. Pega o seu plano B, rasga e joga diante de Deus. Deus, está aqui meu plano A, plano B, plano C, plano Z. Está aqui, tudo aqui, ó, faz alguma coisa. Faz um milagre em mim. Mandei uma foto para o editor hoje. Tiago, manda uma foto aí para o cartaz, você vai pregar aqui. Eu mandei a foto e falei assim: meu irmão, faz um milagre em mim. Como Zaqueu. Obviamente, né? Brincadeiras à parte. Porque eu já sou um milagre de Deus. Sou um milagre, estou aqui. Mas é interessante que a gente tem medo de morrer porque a gente não confia no fundo que Deus pode ressuscitar. A gente pensa em se preservar. A gente pensa em guardar nossa própria vida. Mas o Evangelho é um chamado para a morte. Essa é uma palavra perigosa. É uma palavra que talvez não atraia tanto a atenção do seu cérebro. Talvez não te excite tanto com aquele desejo de começar amanhã com a palavra motivacional nova e ir para cima. Irmão, Deus não quer te dar euforia como uma cocaína te dá, como êxtase te dá. Deus não quer te dar uma euforia que você pode ter até num suplemento de cafeína de 200 miligramas. Que se o teu corpo não estiver preparado, vai dar até taquicardia em você. Isso é só euforia. Passou a euforia, você precisa de mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose. Deus quer derramar sentido na sua vida. Se coloque de pé nesse lugar. Jesus está nos chamando para a morte do nosso eu, a morte das nossas convicções carnais, a morte daquilo que nos carregou até hoje, mas que não é bom. E o Espírito de Deus já está falando conosco que não é bom. A morte daquilo que você já sabe que precisa entregar. Altar é lugar de morte. Mas morte no Evangelho significa semeadura. E o fruto sempre é maior do que a semente. Uma semente que você lança pode ser o início de uma grande floresta. E quando você frutificar, sempre dentro de um fruto tem uma nova semente. Porque sempre que você frutifica, você vai frutificar na vida de alguém. Você vai semear na vida de alguém. Você vai ser bênção na vida de alguém. Sabe quem é a única coisa ou pessoa que não usufrui do fruto? É a árvore. Poxa, Tiago, vou passar esse processo todo e não vou usufruir do fruto? Sim, porque o processo já é saboroso o suficiente. A presença de Deus já é saborosa o suficiente. Andar com Jesus já vai preencher todo o vazio do seu ser, amém? Feche os seus olhos, vamos cantar essa canção. Esta canção, só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, eu sou teu. Fonte da salvação, só tu és Senhor. Fonte da salvação, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir. Eu vou construir
sua voz nesse lugar. Eu vou construir. Esse culto de hoje, deixa eu perguntar se tem alguém aqui que ainda não fez e quer fazer uma aliança com Jesus nesse lugar. Se tiver alguém, faça um sinal com sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui? Uma pessoa ali, glória a Deus. Tem mais alguém aqui que quer fazer uma aliança pública com Jesus? Glória a Deus. Mais alguém aqui? Tem mais alguém? Nós vamos orar pela sua vida. Tem uma terceira pessoa ali, glória ao nome de Jesus. Mais pessoas ali, louvado seja o nome do Senhor. Alguém que está disposto a se entregar, a morrer por amor a Jesus. Alguém que está disposto a semear no solo de Cristo. Alguém que está disposto a se despir do seu próprio eu, da sua própria carne, a mortificar quem é, para que Deus o ressuscite. Você que fez um sinal com a sua mão, vem aqui rapidamente que a gente vai orar por você. Vem aqui à frente, a gente vai orar por você rapidinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O horário já está esgotado, mas Deus está fazendo maravilhas nesse lugar. Vocês que estão aqui, fechem os olhos. Pode vir para cá, mais para cá, vinhas para cá, mais para cá. Estenda os olhos. Feche os olhos, perdão. Falei, estende os olhos, ó Jesus amado. Estenda os olhos para Deus. Estenda suas mãos, por favor, em sinal de recebimento. Em sinal de recebimento. Fechem os seus olhos. A igreja levante as suas mãos. Tudo isso carrega uma simbologia muito forte. Não é fácil vir aqui à frente. Não é fácil tomar uma decisão. Não é fácil dizer a partir de hoje eu vou morrer. Talvez você que está aí já entregou sua vida para Jesus, já é batizado, já tem anos de vida com o Senhor. O Senhor também te chama para algumas mortes que você precisa. A morte é diária. Todos nós temos o que sacrificar em nosso coração, amém? A igreja levanta as mãos, nós vamos orar. Pai, nós te damos graças por essas vidas que estão aqui. Nós te damos graças porque o Senhor tem feito maravilhas em nós. Nós te damos graças porque hoje é uma noite de semeadura. Eles estão semeando as vidas deles em Ti. Eles estão semeando a história deles em Ti. Hoje morre uma velha criatura em cada um deles. Os vícios ainda podem continuar na biologia. Os costumes ainda podem continuar na alma. Mas a partir de hoje se inicia um processo de transformação. Um processo onde o Espírito Santo lidera mudanças que só Ele pode fazer. Mudanças no consciente, redenção no subconsciente, no inconsciente, transformação completa. Nós como igreja declaramos sobre a vida deles. Declaramos a Tua salvação e um novo início, Pai. E nós cremos que em Ti nenhuma semeadura é perdida, que em Ti nenhuma semente é desperdiçada. Eu te peço, Pai, para que aquilo que hoje é semente, amanhã seja uma árvore de bons frutos. E assim como um fruto carrega uma semente dentro deles, eu te peço para que através da vida deles, sementes do céu sejam plantadas nessa terra em nome de Jesus. Através da vida deles, sementes do Altíssimo sejam plantadas nessa terra em nome de Jesus. Dá a eles encontro contigo, experiências reais, profundas, verdadeiras contigo. Dá a eles, meu Pai, o Teu favor, o Teu entendimento e o Teu sustento, porque eles sempre foram Teus. Mas a partir de hoje
eles vão experimentar aquilo que jamais experimentaram. Nós te damos graças por tudo isso, Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus.